São 7 horas e 31 minutos. Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Tomara que sim. A gente está começando mais um programa aqui na TV Pantanal, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Programa Opinião, que começa agora, vai até às 8h30. Satisfação em poder estar com você de novo. Esse, para nós, é o melhor momento, quando a gente se encontra e interagindo aqui. Afinal de contas, além de apresentar aqui o programa, a gente também tem aí esse canal onde você pode participar conosco via WhatsApp. A propósito, está aí na tela, 99932-2529. Até porque hoje a gente vai falar de política, mais uma vez de política e do Poder Legislativo de Mato Grosso. O chefe desse Poder Legislativo, o presidente da Assembleia, Eduardo Botelho, está aqui a postos conosco nesta noite, o deputado Botelho, que vai, inclusive, responder às suas perguntas, caso haja alguma pergunta ao vivo aqui no Opinião, que tem, como sempre, Lorenberg Alves, aqui do meu lado direito, não que ele seja de direita e nem que não seja de esquerda. O senhor é de esquerda ou de centro? Ou é de onde que o senhor é? O meu lado aqui está de direita. Lorenberg, boa noite, satisfação em tê-lo mais uma vez aqui. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço a todos os nossos telespectadores. Saiu de tangente, né? Meu lado aqui do direito. Professor também, eu sei que o senhor também é professor, deu aula de matemática, não é? Inclusive para falar de números aqui com o Botelho. Se não tiver tudo certinho, ele corrige na hora. Deputado Botelho, presidente da Assembleia, é muito bom tê-lo mais uma vez aqui. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Boa noite a todos todos que estão nos assistindo, né? Eu falei certo, sou professor de matemática. O senhor deu aula de quê? De matemática? Matemática, física, desenho. É mesmo? Até de desenho técnico eu lecionei também. Ah, então para engabelar aqui o Botelho, que esse negócio de números aí é difícil. O deputado, a propósito de números, eu queria até começar falando de economia, mas eu vou, a princípio, já que estamos num ano difícil, estamos no final desse ano difícil, que seja daqui para trás o que ficou de ruim, eu queria que você fizesse uma avaliação sobre esse 2020, rapaz, do ponto de vista evidente sanitário. A gente sabe que não foi fácil e não está sendo fácil. Só que isso acabou influenciando em muita coisa na política, na economia, no cotidiano das pessoas. Queria que, enquanto chefe de poder, que o senhor desse uma avaliação, uma pincelada aí sobre 2020, porque a Assembleia deveria produzir, mas produziu até certo ponto, como se não fosse essa pandemia, poderia ter alçado o voo. Qual a avaliação que o senhor tem aí em síntese do 2020? Olha, não é diferente, né, para a Assembleia do que está sendo para as pessoas, né? É um ano de muitas percas, de muitas dificuldades, de muitas restrições, né? Então, é um ano realmente muito difícil para todos. Agora, em relação à produção da Assembleia, até eu diria assim, a produção até que foi boa. Lógico que nós poderíamos ter produzido mais, ter feito a Assembleia itinerantes, ter feito mais audiências públicas com presença mesmo das pessoas. Nesse aspecto reduziu. Agora, em questão de projeto, questão de produtividade dos deputados, eu diria que não. Aliás, parece até que vai terminar o ano com mais projetos do que em outros anos. E muitos deles voltados ao combate à pandemia. Muitos deles, evidentemente, voltados para a questão da pandemia. Ok. Lorenberg, por favor, vamos começar aqui a nossa rodada de perguntas. Deputado, antes de mais nada, nossa alegria e honra e o prazer de tê-lo aqui mais uma vez. Isso é muito bom. E ajuda bastante o nosso amigo telespectador. Eu vou explorar um pouco mais essa resposta que o senhor acabou de nos dar, fazendo a seguinte pergunta: se o senhor pudesse fazer um balanço da primeira metade do mandato da Assembleia Legislativa, dessa legislatura, melhor dizendo, no aspecto de fiscalização do Executivo, qual que seria o balanço? É positivo ou negativo no aspecto só fiscalização do Executivo? Bom, eu diria que é positivo, né? É positivo. Essa questão de fiscalizar, ela é uma questão assim muito... Hoje tudo fala em fiscalizar, e na verdade tem tanta gente fiscalizando, né, professor Lorenberg? E eu acho que tem mais gente fiscalizando do que trabalhando. Porque você tem hoje o Tribunal de Contas, você tem o Ministério Público, você tem a Controladoria, você tem a Assembleia,
Então, é muita fiscalização. Você tem a imprensa, que é um órgão, hoje a imprensa é um fiscal, pode-se contar aí que em muitos casos até mais do que os órgãos de direito. Tem as ONGs. Tem as ONGs, então tudo é muito fiscalizado. Agora, o que foi muito importante foi o trabalho que a Assembleia fez voltado especificamente para a questão da pandemia, que é a questão econômica, que é a questão da saúde. Então, nesse aspecto, o trabalho da Assembleia foi gigante. Nós colocamos a Comissão de Saúde para acompanhar todos os hospitais, todas as situações de cada polo, de como é que está cada um, como é que está sendo o atendimento em relação à Covid. Então, teve uma atuação muito forte em relação a isso. E nós criamos um grupo que nós chamamos de deputados, que era um grupo de observatório socioeconômico, que era para acompanhar a outra ponta, que era a questão econômica, porque nós estávamos lidando com a situação que você tinha que correr com as duas situações, as duas pontas. Uma é o lado da saúde e o isolamento. E outra é o lado da economia, como é que vai viver as pessoas, como é que vai isso fluir. Então nós fizemos esse acompanhamento com essas comissões, atuando em todos esses setores. Então eu diria para você que foi muito interessante o trabalho dessas comissões, e sem contar numa comissão especial que nós criamos para cuidar da questão da educação especificamente, como que estava a educação sendo fiscalizar mesmo, participar de como que está sendo a educação à distância, porque não estava tendo presencial. Já tem um balanço, já tem um resultado dessa comissão aí? Já, a comissão tem todos esses balanços. Em linhas gerais, o quê? Ela está mostrando que realmente deve ficar aí? A comissão apresentou um relatório que ainda não deve voltar às aulas, por exemplo, uma questão parcimônia, de tudo isso, né? E, inclusive, recomendou que nós fizéssemos uma parceria com a Secretaria de Educação, e nós fizemos uma parceria para que a TV Assembleia fosse utilizado para as aulas, auxiliar nas aulas, principalmente nos locais onde não tem internet. Então, tudo isso ajudou e muito. O Lunemberg perguntou sobre essa questão aí do quesito fiscalização, né? Houve um tempo, e não faz muito tempo, em que tinha muita gente de fora, analistas e até políticos dizendo não, a Assembleia é um puxadinho do governo, do Executivo. E eu vi algumas coisas diferentes nesses últimos anos aí, como por exemplo, o governo veta um determinado projeto, eu vou citar lembra que criavam uma espécie de voucher, agora quando a pandemia, que aí ele chegou, vetou, e aí vocês foram lá e derrubaram. E aí eu gostaria até de discorrer sobre esse assunto específico, porque, deputado, não sei o que virou daquilo lá, porque o governo disse que ia recorrer, acabou recorrendo, e era para os professores, um voucher para os professores. O que virou aquilo lá? Não, virou que o governo criou uma alternativa que foi contratar os professores. Ele contratou os professores. E se ele contratou os professores, aí não tem mais o voucher, não tem mais essa necessidade. Então o governo... nesse aspecto foi importante também a realização disso, porque o governo entendeu, ou faz o voucher para quem não está trabalhando, ou nós contratamos ele para trabalhar. Então, ele pegou a alternativa de contratar e foi o melhor caminho. De todo modo, já é um exemplo de que não é tão puxadinho assim como falavam, não, porque agora, agora que eu falo, porque eu também, como jornalista, acompanhei isso, o parlamento ao longo dos últimos anos, eu sabia que era difícil ali. Quando vinha o rolo compressor lá do Executivo, os deputados não tinham muito o que fazer devido à questão numérica, não é? Hoje o governo pode até ter numericamente uma vantagem, mas a discussão ali, ela é ácida. Ou não? A vantagem numérica de deputados, isso é fato, né? O governo sempre consegue ter uma maioria. E hoje tem na Assembleia. Mas ele não é uma maioria, assim, eu diria para você, não é uma maioria alienada, que vota tudo que vem de lá do jeito que vem. Não é apaixonada, assim. né? Não é assim que está funcionando na Assembleia. E eu diria para você que quase todos os projetos do governo têm sido modificados na Assembleia. Praticamente com emenda, todos têm sido modificados. Então, não tem assim...
essa alienação com o executivo de aprovar exatamente o que está lá. Agora, é verdade que, devido às articulações e às negociações, e acaba aprovando alguns projetos que a oposição reclama muito. Mas isso é natural e vai reclamar sempre, né? Sempre quem perde reclama. Então não adianta. Se o governo perder, vai reclamar também. Presidente, ainda dessa questão das comissões, eu me lembro, e eu fui uma das pessoas que elogiou muito isso, quando acabou as eleições e divulgaram os eleitos para a Assembleia Legislativa, nós deparamos com uma lista de 5 pessoas ligadas à saúde. É claro que o Paulo não é médico, mas é funcionário da saúde, da Secretaria de Saúde. E 4 médicos. Agora tem só 3, por causa que o Guilherme saiu para o Tribunal de Contas. Mas não, tem 4 ainda. Tem 4 ainda, Quem né? são? É o Lúdio, Jimenez, o Jimenez, Lúdio, verdade, 4. Dr. João Eugênio e o e o João. Dr. João. Então nós tínhamos 5 médicos lá, né? Tinha 5. Tinha 5. Então era um grupo muito bom, se nós compararmos com as legislaturas anteriores, que não tinha esse número expressivo de pessoas ligadas à saúde. E aí a minha pergunta, presidente, na sua avaliação, qual foi o desempenho importante desse grupo específico nesse período pandêmico que vivemos? Olha, quase todos os enfrentamentos que surgiu aí pelo governo passou pela Assembleia. A construção do hospital metropolitano, a transformação dele num hospital referência para o combate à Covid, saiu das conversas com a Assembleia. A descentralização do atendimento passou pela Assembleia. O cadastro único da Covid passou pela Assembleia Legislativa e tudo veio dessa comissão. Então, a experiência desses médicos aí, do pessoal da saúde, foi muito importante. Eu diria para você que, sem sombra de dúvida, foi a comissão que mais trabalhou e mais apresentou resultado, não menosprezando as atividades das outras, mas essa da saúde, sem dúvida nenhuma, foi a que mais trabalhou esse ano. E ano passado também. Ano passado eles fizeram levantamento de hospital por hospital. Viajaram o estado inteiro fazendo levantamento de cada situação, de como é que estava. Então, foi um trabalho gigante dessa comissão. E isso tem ajudado o governo do estado e as prefeituras nessa situação que nós estamos vendo aí um equilíbrio, né? A saúde começou a melhorar, você não tinha UTI, não tinha nada, agora já começou a andar, já começou a ter um caminhamento melhor. É o ideal? Não, não é ainda, lógico que não, mas já melhorou e muito. E essa comissão ajudou em muito o que vem sendo feito. Estamos conversando ao vivo aqui no Opinião desta noite com o deputado Eduardo Botelho, presidente da Assembleia. Caso haja alguma pergunta, o número do WhatsApp do Opinião está aí na tela, 999322529. Deputado, a propósito de situações propostas que estão ali, não é? Tem uma que está exigindo muita discussão e até uma certa polêmica, que é essa que trata da Previdência dos aposentados. O governador Mauro Mendes esteve aqui essa semana, eu insisti, inclusive, rapaz, porque a gente é cobrado, as pessoas ligam aqui, perguntam e tal, e governador, mas não tem jeito mesmo, não, Paulo, mas alguém vai ter que pagar a conta, e não sei o quê, e não sei o quê. Além do que, tem visto de iniciativa. De todo modo, que caminho será usado na sua avaliação para se chegar a esse denominador onde o aposentado não saia no prejuízo? Olha, nós tentamos várias vezes, várias negociações, a gente vem trabalhando muito nisso. Segunda-feira eu tive uma reunião longa com o governador, com o pessoal da Previdência, com o secretário da Casa Civil, tentando achar um caminho assim, para que diminua essa situação dos aposentados, especificamente daqueles que ganham menos, que é os que ganham até R$6.000. Então, esses são os que pagam mais e que mais sofrem. Não é que paga mais, é o que mais sofre. Porque para quem ganha 5, você de repente tira R$900 da conta dele, pesa e muito, né? Agora quem ganha então, 3? Quem ganha 3, mas quem ganha 3 está isento, até 3.000 é isento.
Então, uma das propostas do governo é aumentar essa isenção, passar de 3 para 4. Passar de 3 para 4. Isso já amenizaria um pouco o sofrimento, mas ainda assim, para aquela gama de funcionários, de aposentados que ganham especificamente professores e esses funcionários de educação, que ganham mais esse salário na faixa de 5, 6 mil reais. Então, eles estariam, ainda assim, bastante prejudicados. Mas, quando você faz qualquer mexida, a diferença é muito grande. É muito grande. Então, é assim, você faz, por exemplo, se nós isentássemos 3 salários mínimos até o valor de 6 mil, quer dizer, isentou todo, desconta 3 para quem ganha até 6. A conta ia para 1 bilhão e 200 milhões em 10 anos, ou seja, quase 120 milhões por ano. Então, é um complicador. Você mexe num ponto e a coisa, o tamanho do rombo é muito grande. Então, aí, quer dizer, ficou nessa situação. Alguém tem que pagar a conta. Pois é, mas e aí? O caminhamento... Tem um Então, substitutivo, a proposta- inclusive, tramitando lá. Né? Não, tem uma lei do deputado Lúdio Cabral, que está em andamento, que é para isentar até 6 mil. Sim. Agora, na verdade, essa lei, ela não pode partir do legislativo, a gente sabe disso. Nós estamos aprovando, é possível, não estou falando que vai aprovada, não é possível que seja aprovada, mas, se o governo quiser, ele derruba também na justiça, porque é nítido e claro que a Assembleia não pode fazer atitude, não pode tomar essas iniciativas, é vício de iniciativa que chama. Propor despesa, né? Então ela não pode criar essa despesa partindo da Assembleia. Todos sabem disso, o professor Lorenberg sabe disso, que conhece muito bem. Pois bem, mas nós vamos fazer? Vamos fazer. Ele fez o projeto, está lá, tem andamento, e vai fazer, pelo menos, o que foi importante esse projeto do deputado Lúcio. Chamou a discussão. Está discutindo, estamos tentando procurar um caminho. Eu acho que já foi um grande ganho e pode ser que haja um melhor. O governo já aceitou chegar em 4 mil, essa isenção, passar de 3 para 4. Ou seja, Já evoluiu. Já dá uma evoluída, ou seja, até quem ganha 4 mil não paga nada. Já evoluiu. Então é essa que é a discussão ainda. Nós ainda não chegamos no ideal. O que seria o ideal? 6 mil, tal, mas você não consegue fazer esse fechamento aqui. Se fizer 6 mil, o que tem que fazer? Tem que fazer a alíquota progressiva. Você aumentar lá em cima. Por quê? Por que isso, professor Lorenberg e telespectadores? Por quê? Fala por que tem que... Porque nós não podemos fazer uma reforma de meia boca. Nós temos que apresentar lá no Sistema Nacional, todo, como que vai ficar, como que vai ser gerido e aonde que vai sair o dinheiro para a Previdência para os próximos anos. Então, quando você mexe num tema, eu estou tirando daqui, então você tem que mostrar, mas vai sair da onde esse dinheiro? Aí só tem um caminho. Ou você põe na fonte 100, não, eu vou tirar do imposto, todo mundo vai pagar essa conta e vou botar lá. Aí eu vou deixar de fazer obra, vou deixar não sei o quê e vou colocar lá. É uma possibilidade. Mas tem que fazer uma reforma completa e tem que encaminhar para o governo federal aonde que vai o dinheiro para ser fechada lá. Se não, chega lá e vão devolver para cá que está reprovado, não foi aprovado. Você entendeu? Então, essa é a grande dificuldade. Porque o pessoal fala assim, olha, faz isso e aprova. Mas não basta fazer isso, só aprovar. Você tem que mostrar de onde que vai sair o dinheiro. Porque senão o governo pode barrar lá, pode Você não vai recorrer. barrar, por que vai barrar também? Inconstitucional. Porque daqui 5 anos vai estar discutindo de novo a Previdência. A Previdência está quebrada, não sei o quê, daqui novamente. Porque o que foi feito até hoje. Até hoje foi feito isso. Faz uma reforma para 5 anos, depois joga a bola para frente. Faz uma reforma para tanto tempo, Não vai adianta. jogando para frente. Não dá para nós vivermos assim. Nós temos que fazer algo Definitivo. para os próximos 30 anos, pelo menos, né? Pelo menos pelos próximos 30 anos. Então é essa que está sendo a grande discussão. Agora, que é reconhecidamente por nós, e inclusive pelo governador, essa situação dos aposentados que ganham um valor menor, eu tenho certeza que é. O parlamento também seguiu a sua política de economizar e devolver dinheiro para a Assembleia, para o governo do Estado, para o Executivo. Eu sei que uma das situações aí beneficiou, por exemplo, a construção de um hospital, praticamente a construção de um hospital em Várzea Grande, que é o Metropolitano, né? Uhum. Essa política continua em curso? O que o senhor pode dizer aí em termos de, tem mais economia vindo por aí, vai continuar? Bom, esse ano sim, né? Esse ano sim, nós temos mais devoluções para fazer.
Nós já temos aí entendimento com a Comissão de Segurança Pública, lá que tem os deputados também oriundos da segurança, tem o Sargento Eliseu, o delegado Claudinei, João Batista, e eles fizeram uma propositura e nós vamos fazer uma devolução agora de valores para compra de armas para a polícia e para o sistema prisional. E existe ainda também a possibilidade de devolver mais recursos, eu estou ainda fazendo esse fechamento, mas hoje já está, eu diria para você que já está na casa de 70 e quase 75 milhões que já foram devolvidos esse ano para o governo. E vocês estão fiscalizando isso, deputado? Eu falo porque não é papel, evidentemente, do deputado fiscalizar município, no caso do município. Não, né? mas o dinheiro não está indo para o município, está indo para o Estado. Para o Estado, né? É isso que eu ia perguntar. É o Estado, então, que é o executor. Por exemplo, esse dinheiro que nós estamos devolvendo agora é para comprar arma para a polícia, né? Uhum. 1000 armas, parece? 1000 pistolas Glock que vai ser comprada para a polícia. E para o sistema prisional, é para a reforma do sistema prisional, que foi atendendo um pleito do desembargador Orlando Perry, que foi lá na Assembleia e solicitou que se a gente pudesse fazer alguma ajuda lá e devolução, e os deputados da Comissão de Segurança entenderam que também seria possível. Essa pergunta que eu ia fazer agora poderia ser para o doutor Perry, né? Mas eu vou fazer um dia. Por que que o próprio TJ não faz a sua própria economia como o presidente da Assembleia, o presidente do Tribunal de Justiça poderia responder isso também, doutor Carlos Alberto. Mas poderia ser também, cada um poder fizer a sua economia e teria, inclusive, não depender aí de outro para uma situação como essa, o deputado? A responsabilidade da manutenção do sistema prisional ela é do Estado, né? Ela não é da Justiça. A Justiça ela é só ela apenas participa nas questões mais judiciais, mas ele acompanha e vê a situação que está lá, né? O presídio, com superlotação. Então, eles têm participado nesse aspecto, mas a responsabilidade é do Executivo. Professor? Deputado, eu vou sair um pouquinho fora, temporariamente, da Assembleia Legislativa, para tentar desenhar um quadro. Eu gostaria muito de uma reflexão do senhor. Se eu estiver errado nas minhas afirmações, por favor, me corrija. O DEM saiu desta eleição com 25 prefeituras. Porém, de acordo com as palavras do ex-governador Júlio Campos, em uma entrevista ao site Única News, ele diz que há fissuras dentro do DEM e que é preciso o encontro das principais lideranças do DEM para amenizar, para diminuir esta fissura. Eu pergunto ao senhor, de fato, existe uma divisão, uma rachadura dentro do DEM em razão daquilo que foi criado, em razão da candidatura ao Senado, da suplência do Senado. O governador do estado, por exemplo, apoiou o Carlos Fávaro na candidatura ao Senado, enquanto o próprio Júlio Campos era primeiro suplente na chapa do Nilson Leitão. De fato, existe essa fissura, deputado? Não, eu não concordo com o ex-governador e senador Júlio Campos. Existe partido, né? Partido é isso. E desde que nós começamos essa discussão de candidatura ao Senado, houve um certo desentendimento, digamos assim, entre as principais lideranças. Lá atrás, Júlio Campos era candidato e o governador talvez não iria apoiá-lo. Mas eu, por exemplo, apoiaria ele, eu disse de primeira hora, apoio. O Júlio retirou a candidatura dele. Aí veio essas outras candidaturas alternativas. O governador tinha um entendimento, e eu também não temos como também discordar totalmente dele, que era uma continuidade daquela eleição passada. E nós tínhamos lá os nossos candidatos, que eram Jaime Campos e Carlos Fávaro, e que ele deveria continuar com esse, porque era uma continuidade daquela eleição. Então, foi isso o entendimento dele e ele manteve isso até o fim. O senador Jaime e o Júlio entendeu que não, que era diferente, era uma outra situação. E houve essa divisão. Eu, por exemplo, acabei não apoiando ninguém, não teve esse entendimento.
Agora, isso para mim é fato passado. Agora nós temos que trabalhar para frente. O partido é isso, esse desencontro, mas o partido saiu fortalecido, 25 prefeituras, fora as vice-prefeituras, como Várzea Grande, que nós tivemos aí praticamente junto ali com o MDB, o PMDB. Então, eu acho que o partido saiu fortalecido e é isso que é importante. Agora, é trabalharmos pelo Estado, mostrarmos resultado junto, especialmente com os senadores aí ajudando, e nós trabalharmos para a próxima eleição. Juntar isso, discutir. Agora, algumas arestas, evidentemente, que vão precisar ser aparadas. Uma dessas arestas que talvez precisem ser aparadas, não é? Por exemplo, teve aqui agora, em 15 de novembro, o pleito municipal na capital, onde o DEM esteve dividido. Pelo menos não foi unido, não é? A pergunta 1, o senhor acha que, como muita gente fala, alguns analistas dizem que o governador, maior figura política do Estado, saiu enfraquecido? E, pergunta 2, Carlos Bezerra, do MDB, partido do prefeito que foi reeleito aqui na capital, convidou Mauro Mendes, maior figura política do DEM, para se filiar ao MDB, até enxergando que o Bezerra quase que não tem faro de política, né? Enxergando esse desconforto que tem havido, fora os problemas que tem havido no MDB, Janaína, com o próprio Emanuel, enfim. O que o senhor avalia aí? Houve enfraquecimento do governador, politicamente falando, e o senhor acha que o Mauro aceita esse convite do Carlos Bezerra? Não, eu acho que as duas respostas é não. O senhor acha? Não, eu acho. Primeira, não, ele não saiu enfraquecido. Porque o candidato dele não era o candidato, ele perdeu para quem? O Abílio não era candidato nosso, não era candidato do Democrata, e nem era o candidato do governador, ele apoiou por circunstâncias. Ele apoiou porque ele queria derrotar o Emanuel. Não, tá bom, mas foi uma exclusão, não era aquele candidato assim, eu quero o Paulo prefeito, eu sei que ele vai ser, não era isso. Eu quero derrotar o Lorenberg, então eu vou com o Paulo. Aí é outra história. Por tabela, né? Não era aquele candidato dele. Então, ele não entrou também de corpo e alma na campanha, eu não vejo que saiu enfraquecido. Não vejo assim, ninguém saiu do Democrata, saiu enfraquecido. E também não acredito que ele saia do Democrata. Ele está muito bem lá, muito bem posicionado. O presidente do partido é muito aliado dele, que é o Fábio Garcia. Eu estou lá no Democrata, sou companheiro dele de primeira hora. Dilmar de Augusto está lá, é o líder dele. Então, eu não vejo assim nenhum ambiente para ele sair do Democrata. Eu acho que hoje o melhor ambiente para ele é no Democrata. Então, o ex-governador Júlio Campos está correto quando disse que o convite, na verdade, não foi bem um convite do Carlos Bezerra, mas isso uma gentileza do Carlos Bezerra, uma vez que ele estava em reunião com o próprio governador e prefeitos do MDB. É exatamente talvez, né, assim, o Carlos Bezerra, ele tem, como você falou, tem um faro político, ele vê em Mauro um grande líder, vê o Mauro com uma grande possibilidade de reeleição, ele gostaria que ele estivesse no PMDB. É natural e faz parte de agremiações políticas, esses convites. Eu tenho comigo, já é opinião, já que o nome desse programa aqui é opinião, a seguinte tese. O senhor, como tem uma flexibilidade nas articulações, o senhor vai em todos os, ali, cobra escanteio, cabeceia, está na ala A, na ala B, não tem ala propriamente, o senhor está em todas, no sentido de articulação. Na minha avaliação, o senhor poderia fazer o papel de tentar unificar Emanuel Pinheiro e Mauro Mendes no que diz respeito, pelo menos, a ações públicas para o município de Cuiabá. O governo do Estado tem um virtuoso programa aí de investimento, de 9 bilhões e meio, Cuiabá não pode ficar de fora, e aí já houve muita picuinha, muita rusga, e já deu o que tinha que dar. E o senhor, como é bom articulador, sabe apagar fogo, então o senhor poderia, ou não, o senhor não está fazendo isso? Sim, ou o senhor está dizendo assim, me inclua fora dessa aí que a briga é feia? Não. Eu acho que nem é tanto feio assim, não. É mais, vamos dizer assim, é mais semântica do que a realidade. Então, essa briga aí. Porque, veja bem, o governador, ele não fez nenhuma retaliação com o Cuiabá.
Alguém viu algum dia o governador deixar, ó, eu não vou mandar isso para Cuiabá, eu não vou fazer isso porque eu tenho um prefeito aqui que não me dou bem com ele. Não. Todos ele tem feito. Aliás, ele tem vários projetos para Cuiabá. Vários Ele falou projetos. aqui, inclusive. Vários projetos que já vem trabalhando isso. E ele não vinha trabalhando com aquela hipótese, se Manel for prefeito, ganhar, eu não vou fazer. Não, nunca teve isso. Então eu acho assim, o lado institucional, de ter aquele tratamento, sim, eu acho que é importante. E o governador está entendendo isso, e o prefeito também já entendeu isso. Agora, não vamos querer que os dois se abracem agora e digam, olha, eu amo você, você me ama, nós vamos ser felizes para sempre. Mel, não né? é assim, as coisas não é bem assim que funcionam. Eu falo assim, qualquer lugar que você está precisa ser construído. E isso é verdade, que um relacionamento, eles vão começar a trabalhar daqui para frente junto, com várias obras que vai ser feito em conjunto. E quem sabe lá na frente volte a ter uma relação. Agora não é eu que vou fazer isso, não é ninguém, São os dois que tem que tomar cada um. possivelmente ser construído. Agora isso não vai prejudicar em nada Cuiabá, em nada. Se tem uma característica que o governador Mauro Mendes tem, e eu falo isso para vocês, com certeza, ele não sabe fazer essa diferenciação e não faz político. Você acha que alguém for tratado diferente no governo porque não apoiou o governador Mauro Mendes? Você viu algum prefeito dizendo, olha, eu não fui recebido lá porque eu não apoiei? Não. Ninguém, todos foram recebidos, todos teve o mesmo tratamento. Então, essa preocupação não precisa ter. E o senhor teve uma reunião agora com os vereadores, não é? E é importante o parlamento estadual fazer isso, a iniciativa de reunir os vereadores aqui da capital. E como que foi essa conversa aí? Até porque estamos falando de Cuiabá e é importante que esses vereadores tenham esse papel aí de, pelo menos, fazer com que as políticas realmente ocorram. Não, nós queremos fazer uma relação maior, né? Nós somos todos parlamentares e o parlamento estadual, ele tem uma estrutura maior, tem uma condição maior, então nós temos que trabalhar junto. Essa que é a ideia é chamar eles para vir trabalhar junto, para fazermos projetos conjuntos. Nós fizemos sessões conjuntas com o Senado, com a Câmara Federal, fizemos audiências públicas em conjunto. Por que não com a Câmara de Cuiabá? Nós não fizemos nenhuma com a Câmara de Cuiabá. Mas por que não? Nós temos que fazer isso. Então é essa relação que eu quero que a Assembleia tenha com a Câmara de Cuiabá, com a Câmara de Várzea Grande e com os vereadores do interior. Qual o objetivo no final? É unir forças para todos achar o melhor caminho para construir e fazer as melhores entregas para a população. É esse que é o objetivo. Lorenberg. Mas ainda nessa mesma esteira, deputado, me chama a atenção duas coisas, e aí eu estou provocando o senhor para uma reflexão. Se não me falha a memória, o Vale do Cuiabá são 13 municípios. Qual é a ideia do presidente da Assembleia Legislativa ao trazer para dentro da Assembleia vereadores de Cuiabá e de Várzea Grande, pensando no objetivo comum para o chamado Vale do Rio Cuiabá? Quais seriam um projeto dorsal para juntar todas essas forças? Eu não diria que é só Cuiabá e Várzea Grande, né? Nós temos que unir todos esses, especialmente os aqui da Baixada Cuiabana, como você falou, do Vale do Rio Cuiabá, porque aqui é a área, eu tenho falado isso para o governador Mauro Mendes, aqui é a região que ele mais tem que pensar em desenvolvimento. Porque hoje, quando você fala em desenvolvimento, ele está segregado no Estado. Vamos ser honestos. Vai construir uma usina, é lá em cima, vai construir ferrogrão, é saindo de Lucas, vai construir. O que tem para cá para geração de emprego, para industrialização? Nada. Nada. Então nós temos que começar a trabalhar nesse aspecto. Nós tivemos a iniciativa de fazer uma PEC, dando poder para o governo do estado fazer a concessão da ferrovia de Rondonópolis até Cuiabá. E isso já deu resultado. Tanto já deu resultado que o próprio ministro nos procurou o senador de Mato Grosso, dizendo o seguinte: não faz isso lá, nós vamos fazer a concessão. Então já está dando resultado. Então é isso que nós queremos, nós temos que trabalhar pensando que, professor Lorenberg, nós precisamos industrializar aqui. Se nós não industrializarmos aqui,
vai se transformar num bolsão de pobreza e desemprego. Eu estou falando isso direto. Parece que não estão enxergando isso. Aonde que está saindo tudo? É lá para cima, é lá para regiões onde o agro é forte. E aqui? Aqui Cuiabá é onde ele vem fazer a conta bancária, onde ele vem movimentar, onde ele vem morar, onde ele vem não sei o quê. Mas e a geração de emprego? E a agricultura familiar enfraquecida, totalmente enfraquecida, desvalorizada aqui? Você já viu alguém aqui com uma terrinha de 50 hectares, ele sobreviver? Não sobrevive. Ele vai para o Bolsa Família porque ele não consegue sustentar os filhos. Nós precisamos mudar isso. É isso que eu tenho falado e tenho pregado. E eu espero que o governador Mauro Mendes entenda isso também. E comece a trabalhar nesse sentido. O deputado, o que o senhor tem contra o povo do agro, hein? Porque eu sei que quando o senhor fala de industrialização, e eu falo sempre porque eu já entrevistei o senhor algumas vezes, o senhor sempre tem ali uma crítica não destrutiva, pelo contrário, construtiva, mas assim, o senhor sabe que o agronegócio é o que mais ganha aqui e que gera muito emprego, mas tem alguma coisa que não passa aí na sua cabeça, que está fora da ordem. Queria que o senhor deixasse claro. O que é contra? Eu não tenho nada contra, muito pelo contrário, né? Nada contra. Eu acho que eles foram muito importantes, está sendo para o Estado. Você vê que a situação de Mato Grosso hoje, na questão da pandemia econômica, ela é uma das melhores, graças ao agro. Então, eu não tenho nada contra. A balança comercial, ela está bem por causa do agro também. Eu acho que é. Agora, o que acontece que eu acho que precisa? Porque nós precisamos trabalhar na outra ponta, que é a industrialização desse Estado, que nós somos os maiores produtores de um monte de coisa, especialmente de algodão, e nós não temos nenhuma tecelagem aqui, nós não fazemos nenhum fio aqui dentro. Então, essas são as questões que eu estou lutando por ela. Não que eu tenha nada contra o agro, muito pelo contrário mesmo. Mas para isso acontecer aqui, a industrialização não tem que ter uma política de incentivo específica, mais suculenta. Incentivo tem, mas precisa ter vontade. Vontade sobre no que? tudo. Política? Vontade sobre tudo não é só vontade política de quem tem o capital, de quem tem o poder econômico, dos grandes que são aqui de Mato Grosso. Então, precisa ter essa vontade de criar isso, de entender que lá na frente isso vai ser bom para eles também. Então, não ficar com aquela cabeça lá atrás. De só exportar. Com a cabeça... Não. Quando a gente faz uma comparação assim, o pessoal acha que a gente está falando, mas como tinha a cabeça os escravagistas, que eles achavam que não, que ele tinha que manter o cara trabalhando lá de graça, e que foi a grande guerra nos Estados Unidos, guerra civil, e tinha um lado mais desenvolvido e que venceu e que para o bem não só dos Estados Unidos, mas do mundo, entendendo que não, eles tinham que trabalhar, tinham que ter renda para comprar, para consumir. E isso daí, no fim, todos ganharam. E é essa mentalidade que precisa ter aqui, eles entender que investir aqui, que fazer uma indústria aqui, que no fundo, lá na frente, todos vão ganhar. Deputado, ainda sobre o Vale do Rio Cuiabá, eu me lembro quando se discutia a questão da construção do manso. Essa construção do manso tinha 3 braços dentro do projeto, dentro de toda a discussão. O primeiro braço é conter a enchente do Rio Cuiabá. Isso foi mantido. O segundo braço, oferecer água potável para a Chapada e regiões circunvizinhas da Chapada. E um terceiro braço, aliás, esse braço da Chapada, ninguém fala dele, só fala do lazer no Lago do Manso e nada mais. E um terceiro braço, que também não se fala, deputado, é, por gravidade, levar água para o chamado Vale do Rio Cuiabá, inclusive para o próprio Acorizal. Ninguém toca nesse assunto. E aí, me perdoe, mas eu não vi ainda a Assembleia Legislativa chamar a atenção para esse projeto da construção do manso e discutir isso, porque isso estaria dentro daquilo que o senhor acabou de falar para todos nós. É preciso desenvolver essa região. E isso era uma alternativa para provocar isso. Eu não sei se você está falando de água potável, água para irrigação, água para... Isso, também. Porque
O grande problema nosso é que a agricultura familiar nossa, especificamente, ela precisaria de muitos pontos ser irrigado. Exatamente. Isso demanda um investimento muito grande. O cara que é pequeno, ele não tem condições, precisa de ter investimento do governo. E esse é um dos pontos que eu defendo, que haja investimento maciço do governo para criar condições produtivas, especialmente irrigação é um ponto dela. Nós estamos fazendo um projeto piloto de irrigação em Jangada, com dinheiro inclusive da Assembleia Legislativa, com a Secretaria de Agricultura Familiar. E esse projeto piloto é um projeto teste de irrigação para pequenos, e eu espero que dê certo de lá e isso daí se transforme para nós possamos ampliar isso e fazer para muitos. E essa ideia aí da água por gravidade seria uma das grandes maravilhas para nós, né? Mas precisa de investimento. Você não tem como levar água sem não fazer tubulação, se não fizer grandes investimentos. O Botelho falou agora há pouco aí da agricultura familiar. O deputado Eduardo Botelho tem uma lei que foi aprovada e eu queria usar aqui essa lei para te fazer uma pergunta. Aliás, a lei é a 11.210/2020, que autoriza o Poder Executivo a adquirir preferencialmente produtos da agricultura familiar para incluir nas cestas básicas dos programas assistenciais e distribuí-los à população de baixa renda enquanto perdurar aí a pandemia da Covid. Primeira, isso depois da pandemia não poderia ter continuidade? E a segunda pergunta, o governo está com esse programaço aí que eu falei agora há pouco, né, de 9 bilhões e meio aí, onde eu vi, na explanação que o governador fez, outro dia que eu fui lá no gabinete dele, que a agricultura familiar também está ali, mas não está muito específico. Não é o caso de agora aproveitar essa oportunidade e dar um up aí na agricultura familiar? Eu acredito que era, mas você falou aí sobre esse projeto, não foi feito nada. O governo não tomou nenhuma providência esse aqui? 11 mil e... para que se fosse comprado da agricultura familiar. As cestas básicas, tudo são comprados dos supermercados aqui, dos grandes atacadistas, aliás, dos grandes atacadistas. Pegou os maiores aí, compra deles. Quer dizer que a lei não está... Não, foi não aprovada. Foi aprovada, mas ele não teve efetividade porque o governo ainda não fez. É que eu estou perguntando. O governo Bolsonaro pegou e mandou um recurso para Mato Grosso, veio até o ministro aqui, o ministro que era da cidade, agora da cidade, né? O Onyx Lorenzoni, e trouxe um recurso para que fosse comprado alimentos para a cesta básica, não para merenda escolar, especificamente, exclusivamente de agricultura familiar. Eu acho que essa iniciativa aí foi belíssima do governo Bolsonaro. Eu acho que deveria ser encampada agora pelo governo e pelas prefeituras. Não, eu vou comprar da agricultura familiar, produzido aqui por eles, ensacado, embalado, criar associações para que eles possam fazer isso e comprar esses produtos daqui. Infelizmente ainda não tem essa vontade política, tanto das prefeituras e nem do governo, de fazer isso. E o programão aí de 9 bilhões aí, não é hora de também dar um up? Tem dinheiro. Eu nunca vi o Mato Grosso nos últimos tempos com tanto dinheiro aí, inclusive em caixa. Não é que nunca teve, o dinheiro sempre teve, né? Só que não estava admitido? Não estava na mão do governo, estava na mão apenas dos grandes aqui. Então, hoje, com essa mudança que foi feita, especificamente pela Assembleia Legislativa, é bom que se diga que graças à Assembleia Legislativa que está viabilizando isso, porque a Assembleia Legislativa que teve coragem de aprovar o novo FETAB, a Assembleia Legislativa que teve coragem de fazer a revisão dos incentivos, que aprovou a Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual, que para mim é uma das leis mais importantes que foi aprovada. Então, com tudo isso, agora gerou condições para o governo ter condições de fazer investimento e de aplicar na onde precisa mesmo na população. Então, e para a agricultura familiar que você está falando, ainda é muito tímido o valor que consta lá. Tem investimento? Tem, mas ainda é muito pouco. Eu espero que venha Botelho, mais. eu estou intrigado aqui porque, assim, o deputado vai lá, propõe a lei, o parlamento vai e aprova, ela vira lei
e aí o governo executivo não cumpre, quer dizer, não tem uma forma de fazer com que isso seja... Não, tem, porque você fica cobrando. Ele fala, vou regulamentar, vou criar condição, vou que não sei o que, isso vai enrolando, né? Isso é de praxe. De praxe, é bom. Por favor. Deputado, o senhor falou aqui, neste bloco, umas 4 ou 5 vezes sobre a agricultura familiar. O que a Assembleia pode fazer em termos de provocação para que o governo do estado de Mato Grosso possa, de fato, estimular a agricultura familiar? Veja, nós temos uma secretaria destinada a isso. E, no entanto, me corrija, deputado, se eu estiver errado, mas, no entanto, eu não vi ainda nenhuma ação efetiva para o crescimento da agricultura familiar em Mato Grosso nesses 2 anos. Não teve ainda, não teve uma política em cima disso. Está tendo as políticas pontuais, que, a meu ver, não é uma política assim que vai gerar um fruto a longo prazo. Ameniza, vamos dizer assim, doar equipamentos para alguns, é importante, esse é um caminho também. Construção de poços artesianos, que está se trabalhando aí, e também uma provocação da Assembleia Legislativa, tudo que está, as poucas coisas que estão acontecendo tem sido provocado e oriundo da Assembleia Legislativa. As compras desses equipamentos, a maioria aí são de emendas parlamentares, esse equipamento que está aí para entregar daqui uns dias são oriundos ainda da emenda do deputado Fábio Garcia. Então, é um trabalho do parlamento em si. Mas ainda é muito pouco. Eu acho que é muito pouco. Precisa reestruturar isso, criar um projeto político dessa agricultura para viabilizar realmente isso. Uma delas passa por essa condição de comprar as prefeituras, o Estado, criar condições para que eles possam produzir e ter esses produtos entregue aí e vendido para as prefeituras e para o Estado. Deputado Eduardo Botelho, o doutor Carlos Carretoni, esteve aqui no programa agora, ontem ou anteontem? Anteontem, né? Anteontem. E eu perguntando para ele sobre esse negócio de pandemia, rapaz, e sobre reinfecção, né? Se tem até o possível caso aí do Gilberto Figueiredo, secretário de Estado de Educação, de Saúde, que está, numa situação, não está em risco, mas, enfim, cogita-se essa possibilidade. Eu queria saber que sua opinião, se o senhor acredita em reinfecção, o senhor também que foi lá, se tratou, parecia que estava curado, mas depois voltou de novo. O senhor acredita em reinfecção e estamos numa segunda onda da pandemia? Olha, eu acredito, a reinfecção já é provada em alguns casos raro. Então ela não é um caso para você discutir. Reinfecção é caso raro. Se não, estava tendo reinfecção todos os dias. Durante esse tempo que eu fiquei internado lá, eu ficava direto conversando, especificamente com um dos médicos mais conceituados aí do setor, que é o infectologista Davi Uip e o cardiologista lá que estavam nos atendendo. Eles diziam o seguinte: a reinfecção não é um caso assim que eles estavam preocupados com ela. Por quê? Porque ele falou, desde o início que nós tratamos aqui, não veio nenhum caso ainda de reinfecção. Senão, você acha que as pessoas que saíram daqui não teve mais contato? O seu não foi reinfecção, não, o seu caso, né? Foi não, é uma sequela e depois uma infecção bacteriana, é outra história. Então, não é um caso assim de se preocupar com reinfecção. Lógico, ninguém não vai sair aí correndo, brincando na rua porque já teve o Covid. Mas não é uma preocupação. A segunda onda, sim, é uma preocupação. Já voltou em alguns estados, já voltou na Europa. E Mato Grosso já tem a segunda onda? Não. Tem aumentado o número mas de vem casos. um número crescente. É hora de se preocupar, é hora de tomar algumas medidas, é hora das prefeituras começar a fazer algumas restrições, talvez. Então, tem essa preocupação. Agora, eu não acredito que nós vamos chegar numa segunda onda tão avançada. Eu não acredito nisso e vai vir esse número elevado novamente de casos. O senhor acha que Mato Grosso está preparado para receber a vacinação, seja ela de onde for? Olha, a solução desse vírus é a vacinação, não tem outro caminho. A estrutura para receber a vacina. O Estado tem condições sim de vacinar e vai vacinar. Eu acredito que até março do ano que vem nós estaremos como diz o negócio, com uma imunidade de rebanho aí bem tranquila. Tá certo.
O deputado Eduardo Botelho esteve conosco aqui nesta noite, o programa chega ao final. Eu gostaria de deixar aí um tempo de 1 minuto e pouquinho, para que o senhor possa mandar uma mensagem aí para o povo de Mato Grosso, afinal de contas, esse povo que espera muito do Poder Legislativo e que vê agora chegar ao ano, ou chegar ao fim, um ano tão complicado, turbulento. Uma mensagem do senhor aí como presidente de poder. Bom, a minha mensagem é uma mensagem de otimismo, né? Esse ano foi um ano atípico, um ano complicado, um ano de muitas percas, muitas restrições para todos. E ano que vem nós vamos ter um ano muito melhor. Um ano sem o vírus, eu tenho quase certeza que nós vamos vacinar logo no início do ano e nós vamos ter praticamente eliminado esse vírus maldito que veio causar tantos problemas para a população em geral. Então vai ser um ano muito melhor e eu desejo a todos aí um Feliz Natal e um ano novo cheio de realizações e que Deus abençoe esse Mato Grosso e nosso povo. Eduardo Botelho. Deputado, para não dizerem que eu não perguntei, essa operação de hoje da Polícia Federal, que há muito tempo eu não via a Polícia Federal na Assembleia Legislativa, tem alguma coisa a ver com essa atual legislatura ou não? Não, nenhuma relação, tanto que a investigação relacionada lá, ela fala que é de 2013, fatos relacionados a 2013. Então eu não vejo assim, não tem nenhuma relação com essa legislatura e nenhuma relação com o mandato parlamentar, nenhuma. Tudo questão pessoal, comercial. São questões comerciais e pessoais e nada a ver com a Assembleia, com a função parlamentar. Eduardo Botelho, muito obrigado pela sua presença aqui e um bom fim de ano para o senhor e um bom novo ano para todos nós. Obrigado. Um abraço também a Gabriela Carvalho, minha amiga também, né, professora de comunicação, que deu a força para a gente aqui. Professor, até amanhã. Até amanhã, meu amigo Paulo. Muito obrigado, deputado. A secretária municipal de assistência social aqui de Cuiabá, a Ellen Ferreira, será a nossa entrevistada do Opinião de amanhã, às 7h30. A gente espera você aqui. É isso. Fica bem, fica com Deus também.